Vamos lá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? A gente está de volta aqui com as nossas aulas. Dessa vez, peço que vocês peguem o material de matemática lá na página 62, frente 2, módulo 11. Na verdade, são dois módulos agrupados, né? O módulo 11 e o módulo 12 vão falar do mesmo assunto. A gente vai começar a ver agora o módulo de função composta no módulo 11, fazer alguns exercícios e logo em seguida partir para o módulo 12, que traz somente questões sobre esse mesmo assunto, ok? Para esse módulo, seria muito importante vocês lembrarem o que significa e como que a gente define nas formas de inscrições o que é domínio e o que é contradomínio de uma função. Quando eu falo forma de inscrição, é essa maneira de representar. Como a gente diz que f é uma função de A em B e g é uma função de B em C, por exemplo. São duas funções distintas e independentes, mas elas têm inscrição em comum. Por exemplo, o conjunto B faz parte da função f e da função g ao mesmo tempo. Só que em ambas, o conjunto B exerce uma influência diferente. Por exemplo, na função f, o conjunto A é o conjunto do domínio. Na função f, o conjunto B é o conjunto do contradomínio. Na função g, o conjunto B agora é domínio, enquanto um terceiro novo conjunto, o conjunto C, é o conjunto do contradomínio para a função B. Enfim, a questão da conexão entre as funções f e g, para a gente poder gerar uma função composta, passa muito pelo fato de que o contradomínio em f é o conjunto B, e o domínio em G é o mesmo conjunto B. Na verdade, pessoal, você tem que entender que no final das contas, a função composta vai pegar a imagem que a gente vai encontrar dentro do contradomínio de f e usar como domínio do G. Ou seja, a função composta entre f e g vai levar um domínio de f diretamente para um contradomínio de B. Ou seja, a intenção nossa é elaborar uma maneira de que, de certa forma, A e C vão estar ligados indiretamente, passando por B. Achar a função composta seria ligar o A e o C de forma direta. Essa questão de ligar o A e o C de forma indireta, passando por B, a gente consegue ver num diagrama da seguinte forma. Olha só, aqui tem o diagrama dos três conjuntos representados anteriormente. No caso, o conjunto A é um conjunto que é domínio da função f. Repara que para a função f a setinha sai do conjunto A, chegando ao conjunto B. Portanto, para a função f, o B funciona como contradomínio. Esse elemento do B é imagem para a função f do domínio A. E a função g usa o mesmo conjunto B, só que agora como domínio. Repara que para a função g a setinha sai do próprio conjunto B, definindo o conjunto B como domínio de G. E chegando ao conjunto C, definindo o conjunto C como um conjunto do contradomínio da função G. A função composta, pessoal, é exatamente, repara o seguinte, de certa forma, esse elemento do conjunto A está ligado a esse elemento do conjunto C indiretamente, passando pelo conjunto B, por exemplo. A função composta, e essa é a principal definição, vai ser a função que consegue ligar esse elemento do A diretamente ao elemento do C, desconsiderando, por exemplo, o conjunto B. Nesse caso, a função g de f de x, olha só essa inscrição, porque é desse jeito que a gente representa uma composta de f dentro de g. G de f de x. Poderia ser f de g de x se fosse o contrário, né? A função g dentro da função f. Mas quando eu escrevo g de f de x, a função g usa a imagem de f como domínio. Nesse caso, com valores, as coisas ficam muito mais simples de se entender. A gente vai fazer agora mesmo a questão dos valores, valor numérico de função, pegar esse x aqui na lei de formação de uma função qualquer, substituir e achar as correspondências. Olha só. Lá na página 63 do material de vocês, vocês vão encontrar o primeiro exercício, que é um exercício muito interessante para nós, é bem didático. E ele vai indicar para a gente alguns caminhos que serão bem normais de se percorrer quando o assunto for função composta. Olha só, tem três conjuntos, conjunto A, B e C. No caso, a gente tem uma função f
que vai relacionar o conjunto A ao conjunto B por essa lei de formação, x mais 3, enquanto a função g, que relaciona o conjunto B e o conjunto C, com essa lei de formação, 3x mais 1. Repara que para a função f o B é contradomínio, o mesmo B é domínio para a função g. No caso, a gente tem que tratar isso aqui com naturalidade. O que vocês sabem, por exemplo? Que quando x é igual a 1, por exemplo, se eu quiser calcular f de 1, basta eu jogar 1 no lugar do x aqui na função f. É f de 1, joga 1 aqui, dá 4. F de 2, para x igual a 2, joga 2 aqui, dá 5. F de 3, joga 3 aqui, dá 6. Beleza. Agora, o principal para nós na aula de hoje é essa inscrição, g de f de 1. F de 1 eu já sei o valor. É o 1 valendo domínio e o 4 consequente como imagem. Agora, esse f de 1 inteiro, você pode pensar que o valor dele você já conhece, ele vale 4. E aqui dentro, não precisa escrever, mas a gente pode imaginar, substituindo f de 1 por 4, vai ficar g de 4. Ou seja, para você pegar na função g, colocar 4 no lugar desse x aqui, que vai dar 12 mais 1, 13. Ou seja, a princípio eu vou ligar o 1 no 4, do conjunto A ao conjunto B, depois o 4 no 13, do conjunto B ao conjunto C. Daqui a pouco a gente vai fazer isso em forma de diagrama. Mesma coisa para o g de f de 2, porque f de 2 eu já sei que vale 5. Vai ficar g de 5, substituindo 5 aqui, vai dar 16. F de 3 eu sei que dá 6. Aqui a gente já fez, né? Vai ficar g de 6, jogando 6 aqui. 3 vezes 6, 18, mais 1 dá 19. Isso significa que o 2 liga no 5, depois o 5 liga no 16. Primeiro de A para B, depois de B para C. O 3 liga no 6 e o 6 liga no 19. Primeiro de A para B, depois de B para C. Vai ficar o diagrama da seguinte forma. Que inclusive a letra B do exercício pede para vocês fazerem. Aí na apostila de vocês você já tem o conjunto A definido, o conjunto B, o conjunto C. Pela função f, a gente conseguiu ligar o 1 no 4, né? Você pode olhar aí anteriormente que a gente achou que o f de 1 vale 4. Pela função g, a gente conseguiu colocar o 4 ligado no 13, porque g de 4 era 13. Pela função f de 2 dá 5, pela função g de 5 dá 16. Pela função f de 3 dá 6, pela função g de 6 dá 19. A ligação fica desse jeito. Lembrando que o principal para nós é conseguir ligar o A direto no C, sem precisar do conjunto B de forma direta. Ou seja, o 1 você pode ver aqui, está ligado no 13, indiretamente passando pelo B. No nosso objetivo principal da aula de hoje é ligar o conjunto A ao conjunto C de forma direta, que inclusive é o que está pedindo na letra C, porque ele está pedindo a função h, que vai usar agora o A como domínio e o C como contradomínio, onde a função h vai ser g de f de x. Ou seja, eu vou pegar a função g para usar a imagem de f como domínio e ligar diretamente o conjunto A ao conjunto C, o 1 no 13, o 2 no 16 e o 3 no 19. Isso aqui quer dizer o seguinte, que se eu colocar 1 no lugar do x aqui, vai ficar f de 1. F de 1, vamos lembrar anteriormente, dava 4 e g de 4 dava 13. Ou seja, o 1 liga direto no 13 e assim funciona com os outros também. Já no exercício número 2, nessa mesma página, a gente vai conseguir ver isso de uma forma um pouco mais prática, levando em consideração que eu estou com a lei de formação de uma função aqui, função g, e a lei de função f, função g aqui do lado definida. Para calcular g de f de 1, vamos fazer devagar, de dentro para fora. Vamos resolver o f de 1 primeiro. F de 1 é colocar 1 aqui, 3 vezes 1, 3, mais 1 dá 4. Então quer dizer que f de 1 vale 4. Olha só, o 4 aparece no lugar do f de 1. E automaticamente já muda a concepção, porque fica g do 4. Ou seja, colocar 4, mas agora não é na função f+, é na função g. Colocando 4 aqui, vai ficar 2. Ok? Agora, isso aqui vai ser muito normal de vocês fazerem. Definir a lei de formação. G de f de x. Eu vou pegar a função g, que está aqui de fora, a função g. No lugar do x, repara que está x menos 2, no lugar do x, como está só o f de x, eu vou colocar f de x. Só que o f de x, eu sei quanto que ele vale 3x menos 1. Esse menos 2 que está aqui é esse menos 2 aqui da função g. Ou seja, pessoal, presta bem atenção.
Quando eu quero definir uma função composta da outra, eu vou pegar a função inteira que está dentro e jogar no x da função que está aqui de fora. G de f de x, eu pego a função f inteira, jogo no x da função g e defino a lei de formação. Dá para fazer o contrário também, mas vamos devagar. Olha aqui. F de g de 2. G de 2, agora eu jogo 2 aqui, ó, na função g. Dá 0. Fica f de 0, portanto. F de 0 jogando 0 aqui dá 1. E agora eu quero calcular o f de g de x. O que eu vou pegar? Eu vou pegar a função f e no lugar desse x aqui, ó, eu vou colocar a função g. Olha o que eu fiz. 3x mais 1, no lugar do x aparece g de x. 3g de x mais 1. Só que o g de x, ó, é x menos 2. Se eu fizer a distributiva aqui, vai ficar 3x menos 6. Esse menos 6 com esse 1 dá menos 5. A função composta de f de g de x dá 3x menos 5. A gente consegue achar a lei de formação da função composta. Bom, se vocês continuarem aí no material, pode virar a página. Agora já na página 64, a gente vai encontrar o exercício número 3. O exercício número 3 apresenta uma função de f de n, considera como se fosse um x normal, onde você vai fazer o valor desse n dividido por 2 se esse valor for par, ou então esse valor mais 1 se esse n for ímpar. Aí está o desafio. É calcular f de 12. Isso aqui assusta um pouco, mas se você tem a lei de formação já fica bem simples de resolver. Ou seja, você vai resolver de dentro para fora. Eu pus em destaque o f de 12, e aí você vai jogar aqui na função, mas 12 é par. E quando é par, a gente divide por 2. 12 por 2 dá 6. Então aqui, ó, vai dar 6. Vai ficar f de 6 aqui dentro. E 6 também é par, então eu vou dividir por 2 de novo, que é o que manda a função quando n é par. Ficou f dividindo 6 por 2 dá 3. Agora 3 é ímpar. E quando é ímpar, pediu para somar 1. A resposta é 4, letra D. O módulo 12, que está nessa mesma página aí, trata só de exercício. No próximo vídeo a gente vai resolvê-lo, ok? Até mais.